Oi, perdeu alguma coisa? Ah, você tá aqui pro Investigando Sherlock? A gente tem que continuar, né? Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros e a gente vai continuar hoje o nosso Investigando Sherlock, o projeto aqui do canal para ler todos os livros do Sherlock Holmes em ordem cronológica. Sim, esse projeto está demorando, sim, ficamos 2 anos sem fazer um vídeo do Investigando Sherlock, isso tudo aconteceu. Nesse período perdemos 2 investigadores, 1 minuto de silêncio para eles. Mas é como dizem, o show tem que continuar e a investigação também. Então bora continuar? Nesse vídeo aqui vamos terminar de discutir a volta de Sherlock Holmes, que eu nem sei mais qual é o número desse livro. Mas enfim, a volta de Sherlock Holmes. O último vídeo que saiu do Investigando Sherlock foi sobre a primeira parte desse livro de contos, e aqui a gente vai discutir sobre os últimos 7 contos. Os contos desse vídeo serão A Aventura de Charles Augustus Milverton, A Aventura dos 6 Napoleões, A Aventura dos 3 Estudantes, A Aventura do Pincene Dourado, A Aventura do Three-Quarter Desaparecido, A Aventura de Abbey Grange e A Aventura da Segunda Mancha. Então, se você já fez a leitura da volta de Sherlock Holmes, coloca aí embaixo qual desses contos é o seu preferido e qual o seu menos preferido. Mas antes eu quero me certificar que você está sendo capaz de continuar essa investigação com a gente. Não tem como você continuar participando do Investigando Sherlock sem o seu material. E nele está incluso uma lupa para você observar melhor as pistas e também o nosso caderninho oficial do Investigando Sherlock. O link vai estar lá na descrição, hein? Esse caderninho é oficial do nosso projeto, lindo e maravilhoso, feito de forma artesanal pela nossa querida, inscrita, apoiadora, amiga e agora parceira de negócios, Débora. Então, comprando o nosso caderninho, você vai estar apoiando o nosso canal e o Investigando Sherlock, mas também um pequeno negócio da nossa apoiadora. Estou com um caderninho amarelo por causa do livro, mas como você pode ver ali no cenário, temos em todas as cores. Dessa forma, você pode escolher a sua cor preferida e já começar direto a nossa investigação com o material completo. Isso aqui é indispensável para um bom investigador, hein? Pois bem, agora vamos para uma breve opinião sobre cada um dos contos, tá? E por causa desse hiato do projeto, eu tive que reler todos eles. A gente estava com o projeto bonitinho e interrompeu aqui nesse processo. E eu já tinha feito a leitura, já tinha feito o roteiro, já tinha feito tudo anos atrás. Então agora eu retomei a leitura, mas eu reli esses últimos contos. Começando com A Aventura de Charles Augusto Milverton. Esse eu acho que é um bom conto introdutório para esse vídeo. Eu gostei dele. Eu gosto desses contos do Sherlock Holmes que envolvem coisas além de assassinato. E aqui a gente tem um roubo de uma carta. Eu gosto desses contos porque mostra um pouco da versatilidade do personagem, do Sherlock, mas também muda um pouco o cenário, né? Se todos os casos envolvessem assassinatos, ia ficar um negócio meio monótono. Sei lá, eu penso dessa forma. Então, quando o Sherlock tem algum caso que não envolve assassinato, eu fico muito animado com isso. Porque eu acho que o Sir Arthur Conan Doyle tem o potencial de tirar alguma ideia da cachola. Aqui eu acho que ele conseguiu fazer isso, eu gostei desse conto. A gente tem um processo investigativo bem descritivo ao longo desse conto, e eu acho que isso agrega sempre. Temos uma situação engraçadinha envolvendo a participação do Sherlock e do Watson. Quem já leu sabe do que eu tô falando, que vão achar que eles são os criminosos e não os investigadores. Achei isso uma sacada bem legal. Eu gostei desse conto e do desfecho, e tem algumas frases para ler. Na página 159 dessa edição, o Sherlock diz: "Meu caro amigo, já fiz todas as análises. Nunca sou precipitado em meus atos, nem escolheria um caminho tão radical e, na verdade, tão perigoso se algum outro fosse possível", evidenciando o lado analítico e investigativo desse personagem. O outro trecho é na 162, que o Watson relata assim: "Holmes pegou minha mão no escuro e me conduziu rapidamente por canteiros de arbustos que roçavam nossas faces." Ah, o romance no ar. Senti o clima? Eu senti o clima nesse momento aqui. Na Aventura dos 6 Napoleões, eu sei que muita gente deve detestar esse conto. O Iago foi uma dessas pessoas. Perdemos o investigador Iago, mas eu lembro da opinião desse conto que ele achou previsível. A gente tem um homem que é dado como louco porque ele tá destruindo a mesma estátua do Napoleão. Ele encontra aquela estátua do Napoleão e ele vai lá e destrói. Se você tá participando do Investigando Sherlock e já leu outras histórias anteriores, sabem que uma pessoa fazendo algum ato estranho envolvendo um animal ou um objeto quer dizer
dizer, alguma pedra preciosa escondida ali. E é isso que vai acontecer. Então, Iago odiou que esse conto já usava uma premissa antiga e era muito previsível. É, isso eu lembro, hein? E eu achei previsível? Achei também. Não tem como negar que ele não é previsível, mas eu gostei mesmo assim. Eu acho ele legalzinho, tem um desenvolvimento um pouco diferenciado do outro, envolvendo os cisnes. Tem umas coisinhas novas em termos de psicologia. Esse é um conto que vai tratar muito sobre terminologias de psicólogos, então eu acho legal, porque eles vão declarar o homem como louco, como obsessivo, na verdade. Então eu gosto desse conto, tá? Mas temos frases. Já começamos com uma crítica pesada do Sir Arthur Conan Doyle. Olha o que o Sherlock fala. A imprensa, Watson, é uma instituição extremamente valiosa, se a gente souber como usá-la. Acho que o Sir Arthur Conan Doyle teve alguma tretinha aí envolvendo a imprensa. Eu marquei isso porque destoa completamente do que a gente vem falando sobre o Sir Arthur Conan Doyle, né? Ele não é crítico. Ele não faz uma história que vai contra o status quo em muitos momentos, mas em algumas passagens a gente consegue encontrar um autor fazendo crítica, um autor falando coisas que ele sente realmente. Isso acontece primeiro envolvendo a polícia, a Scotland Yard lá na Inglaterra, que ele fica dando essas piadinhas de eles nunca resolvem o caso e etc, que provavelmente já deu alguma treta porque ele mudou o discurso aí em alguns momentos, mas aqui isso destoa completamente. O Sir Arthur Conan Doyle fazendo uma crítica à imprensa, de que é uma instituição extremamente valiosa se você souber como usá-la, porque a imprensa tem o poder tanto de te ajudar quanto também de te destruir, se ela quiser. Um dos motivos pelo qual eu gostei desse conto também foi essa frase. O Watson fala: era nessas ocasiões que ele deixava por um instante de ser uma máquina de raciocínio e traía sua paixão humana por admiração e aplauso, a mesma natureza singularmente orgulhosa e reservada que se afastava com desdém da notoriedade pública, era capaz de ir às suas profundezas pela admiração e pelo elogio espontâneos de um amigo. Eu gosto muito dessas frases que mostram peculiaridades sobre o Sherlock que a gente nunca ouviu falar. E eu acho que essas histórias estando estruturadas em contos é uma boa forma da gente conhecer esse lado, porque o autor consegue a cada conto expor uma face do seu personagem. Por isso que eu gosto dos contos do Sherlock Holmes. Sei que muita gente tem uma opinião impopular sobre isso, mas eu gosto, não posso fazer nada. Aqui ó, sobre a mudança da Scotland Yard. O Lestrade, que trabalha na Scotland Yard, está falando: bem, já ouvi lidar com muitos casos, Sr. Holmes, mas nunca vi um tão primoroso como esse. Não temos ciúmes do senhor na Scotland Yard. Não, estamos muito orgulhosos do senhor, e se for lá amanhã, não haverá um único homem, do inspetor mais antigo ao guarda mais novo, que não ficará contente em lhe apertar as mãos. Porque, sabe, Conan Doyle tava arrumando tretinha, tava falando que Scotland Yard não prestava. Aí ele veio corrigir esse erro, porque eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa fora da página aconteceu para ele mudar esse estilo de escrita dele a ponto de colocar frases como essa. Não, na Scotland Yard nós não temos ciúmes do Sherlock Holmes, nós adoramos ele. A aventura dos três estudantes eu também gosto. Ah, me julga, pode me julgar. Eu gosto pelo aquele motivo. É um caso envolvendo um roubo de exames de avaliação, né, escolar. Não é sobre assassinato, tem tudo para não ser empolgante esse conto, mas eu gosto do desenvolvimento dele. Gostei de a gente ter um número seleto de suspeitos, do Sherlock investigar um a um e a gente conhecer a personalidade de cada um desses suspeitos até a revelação final. Gosto da revelação final, gosto que ele coloca o indiano nesse livro como o principal suspeito e no fim de tudo não era o indiano. Gosto da lição de moral que o Sherlock dá no fim desse conto. Ele é curto e grosso, falando assim: você vai ter tempo para crescer e amadurecer e ganhar um pouco de caráter, garoto. Muita gente pode achar que ele foi relapso nesse conto, que ele não deu um castigo maior. Mas a gente tem que entender que é uma situação de escola, né? E o roubo que aconteceu foi um roubo de prova, não foi um crime. Então eu gostei desse julgamento do Sherlock, da sentença dele para o culpado desse conto. No próximo conto, A Aventura do Pince-Nez Dourado, as coisas começam a esfriar para mim. E primeiro, se você não sabe o que é pince-nez, é esse objeto aqui que parece com óculos, que fica aquela coisinha assim que a pessoa não usa sempre, sabe? Só usa quando precisa ler. Aqui a gente tem um conto um pouquinho diferente dos outros com essa temática parecida, porque a investigação foi intensa. É um conto para você ver o processo investigativo do Sherlock, mas ao mesmo tempo não trouxe nada de novo.
Não em termos de culpado, de revelação, de sentença. Pra mim é realmente um Ctrl+C de outros contos, Ctrl+V, só que mudou o nome ali dos personagens, mudou a situação, mas pra mim não me cativou esse. Passando pro próximo conto, que é a aventura do Three Quarter Desaparecido, também acho que não valeu a pena esse conto. A gente tem, de novo, um caso que não envolve assassinato, na verdade, longe disso. É um jogador que simplesmente sumiu e ninguém sabe o paradeiro dele. E vai vir aí uma partida importante da liga e tá todo mundo desesperado atrás dele, porque ele é um ótimo jogador e sem ele eles acham que vão perder a partida. Mas aí tem toda uma coisa envolvendo esporte, aí eu já fico meio assim, tá, pra quê? E no final, eu achei a conclusão desse conto sem sal. Se o Sir Arthur Conan Doyle tivesse disposto a colocar uma carga dramática intensa nesse conto, eu acho que ele poderia ser bem legal. Não me trouxe nada, não me trouxe envolvimento emocional, que eu sei que ele consegue. Sir Arthur Conan Doyle já me trouxe envolvimento emocional em outros contos, mas aqui não foi o caso, tá? Mas aí temos uma frase também pra ler. É um trecho que revela a situação do Sherlock com drogas. É no início do conto. De fato, as coisas tinham estado meio paradas conosco, e eu aprendera a temer esses períodos de inatividade, pois sabia por experiência que o cérebro do meu companheiro era tão anormalmente ativo que era perigoso deixá-lo sem material com que pudesse trabalhar. Durante anos, eu o afastei gradativamente das drogas, que certa vez chegaram a ameaçar sua notável carreira. Agora eu sabia que em condições normais ele não procurava estímulo artificial, mas tinha consciência de que o demônio não estava morto, apenas dormia, e sabia que era um sono leve e o despertar ficava muito próximo quando, em períodos de ociosidade, observava a tensão no rosto austero de Holmes e a melancolia de seus olhos parados e inescrutáveis. Eu não sei se você imaginava que Sir Arthur Conan Doyle tinha esse poder de escrita, mas ele tem. Olha que parágrafo lindo. Desculpa, eu amei esse parágrafo. Esse parágrafo é muito lindo. Ah, convenhamos. E mostra de novo esse lance do Sherlock ser viciado em heroína, que é uma coisa que a gente já comentou em outros contos. Mas aqui, o Sir Arthur Conan Doyle já tinha desistido de publicar Sherlock e voltou. Então, a gente tem um certo período de tempo aí sendo narrado nesses contos. Nesse A Volta de Sherlock Holmes, a proposta já é o Watson resgatar histórias após a aposentadoria do Sherlock. E nesse momento aqui, ele está descrevendo um período em que eles ficaram sem caso até vir esse do Three Quarter Desaparecido. E ele tentava de tudo afastar o Sherlock das drogas, que era uma coisa que o Sherlock usava para alimentar seu cérebro, como eu disse nesse trecho. Na aventura de Abbey Grange, a gente já começa com emoção. Começa com treta. Sherlock extremamente irritado com Watson, olha só. Seu hábito desastroso de olhar para tudo sob o ponto de vista de uma história e não de um exercício científico arruinou o que poderia ter sido uma série de demonstrações instrutivas e até mesmo clássicas. É como se o próprio Sir Arthur Conan Doyle estivesse colocando uma crítica dos leitores ou de críticos literários para o seu próprio personagem, fazer uma crítica para o personagem que é o escritor das histórias, fazendo uma crítica para o autor das histórias. Afinal, é ele que escreve aquele personagem. Então, para mim, isso aqui foi uma quebra da quarta parede que quebrou a dimensão, na verdade. E esse conto me deixou conflituoso tanto quanto o Sherlock ficou nesse conto. Por quê? Tem investigação, isso sempre é bem legal. Tem dedução, tem todo aquele processo investigativo. Isso agrega muito o conto porque torna os contos diferentes. Afinal, nenhuma investigação vai ser igual a outra. Mas eu acho que o final desse conto caiu no senso comum. O final desse conto, pra mim, não faz valer o tamanho do conto. É um conto grande, é um conto que é desenvolvido nos mínimos detalhes. E aí chega o final, ele cai na normalidade. Aí eu fiquei irritado, porque pra mim o tamanho do conto merecia um final bem desenvolvido. Pra ter um final que é igual a outros contos aí, que foram muito mais curtos e muito mais rápidos de ler, aí, enfim, não valeu a pena pra mim. Mas nesse conto a gente também vê um lado mais passional do Sherlock, um lado mais emotivo. E se você acompanha a gente no Investigando Sherlock, quando saiu o filme da Netflix, gente, como é que é o nome? Enola Holmes? Enola? Eleonora? Enola, né? Surgiu toda essa treta envolvendo plágio de Sherlock Holmes e direitos autorais, e a gente comentou que o Sherlock ele vai se tornando mais emotivo com o passar dos contos. O Sherlock de início não é nada emotivo.
o Sherlock do final que é. E aqui nessa seleção de contos a gente já tá começando a ver um Sherlock mais emotivo. E para terminar essa seleção de contos, a aventura da Segunda Mancha. Sir Arthur Conan Doyle não aguenta mais, e aqui a gente tem a prova. O conto começa da seguinte forma: eu pretendia que a aventura de Abe Grant fosse a última das proezas do meu amigo, Sr. Sherlock Holmes, que eu iria relatar ao público. Aí começa a descrever o porquê dessa decisão, mas a gente sabe que isso aqui é uma retomada do Sir Arthur Conan Doyle a escrever histórias do Sherlock por pressão pública. Os leitores, as pessoas todas queriam mais histórias do Sherlock, então ele resolveu continuar escrevendo. Mas aqui no último conto, ele já tá revelando, então esse talvez seja o último, hein? Não por falta de história, que ele começa a falar isso. Temos muitas histórias ainda pra contar, mas é porque, pô, já deu, né? E faz muito sentido porque esse livro foi publicado em 1905 e o próximo livro, que é o romance O Vale do Medo, só vai ser lançado 10 anos depois. Então a gente tem aí um período de 10 anos sem publicação de histórias do Sherlock Holmes. E aqui no último conto, o Sir Arthur Conan Doyle já tá revelando isso. Se prepara, leitor, não vai vir mais nada por aí por um bom tempo. E por causa disso, a gente tem aqui o que o Sherlock está fazendo agora com a aposentadoria. Deixa eu ver. Ai, não tô achando aqui o trecho, mas eu acho que é nesse conto que ele fala que o Sherlock tá criando abelhas, né, numa fazenda. Ah, gente, não tô achando essa informação aqui agora, no momento de gravar o vídeo. Confirmem aí pra mim, por favor, se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Nesse conto a gente tem de novo o apocalipse surgindo por causa de um roubo de uma carta que é catastrófica. Se o público tiver conhecimento do conteúdo dessa carta, o mundo vai acabar. De novo, já vimos histórias desse tipo, muitas inclusive, e muitas dentro desse mesmo livro. Então, pra mim, esse conto foi bem mais ou menos. Se não fosse essa questão do início e do Sir Arthur Conan Doyle revelar que, olha, vou parar por aqui, esse conto não teria valido a pena pra mim. Ele tá começando a se irritar com as próprias histórias e tá lançando qualquer coisa só pra alimentar o público, só pra falar que ele se importa com quem lê os livros dele. Mas realmente, esse não me cativou e eu não gostei em nada do desfecho dessa coletânea. Os 3 contos preferidos dessa coletânea pra mim foi a aventura de Charles Augusto Milverton, a aventura dos 6 Napoleões e a aventura dos 3 estudantes. Foram os meus contos preferidos, que trazem a versatilidade do Sherlock Holmes, tem uma investigação legal, traz informações novas sobre o personagem, um lado novo do personagem. Outros contos também trazem, mas esses pra mim foram os meus preferidos. Coloca aí nos comentários qual foi o seu conto preferido e qual foi o que você menos gostou dessa coletânea, porque agora chegou a hora do momento preferido de vocês do Investigando Sherlock. Vamos conversar sobre a ciência em Sherlock Holmes. Se você é novo aqui no Lago nos Livros e no Investigando Sherlock, nós gostamos de trazer temas científicos que a gente consegue aprender através de livros de ficção aqui para o canal. E nós temos uma seção no Investigando Sherlock especialmente para explicar coisas de ciência que a gente pode encontrar nos livros de Sherlock Holmes. Então, se você tiver curiosidade nesse conteúdo e quiser aprender mais e se tornar mais inteligente, faz uma maratona aí no Investigando Sherlock. Esse aqui já é o 10º vídeo do projeto e tem muito conteúdo para você aprender aqui no canal. E antes de começar a falar sobre a ciência, eu vou agradecer a Thaline Mafra por ser apoiadora desse canal. Se eu não me engano, a Thaline foi a primeira pessoa que a gente agradeceu no vídeo do Investigando Sherlock e também possivelmente a primeira apoiadora que a gente agradeceu, ponto. Eu tenho certeza que a Thaline está muito feliz com a volta do Investigando Sherlock, por isso que eu quero agradecer ela novamente por não desistir da gente durante todo esse período de atos do projeto. Muito obrigado, Thaline, e todos os outros apoiadores do canal por nos ajudarem a trazer conhecimento para você de forma gratuita. Olha só que bacana! Se você achar que esse conteúdo é importante, dá uma olhada lá na descrição e se torne um apoiador também. Vamos lá que nós temos coisinhas interessantes sobre ciência nesses contos aqui sim. A começar pelo primeiro conto, A Aventura de Charles Augustus Milverton. Nesse conto, o Sherlock resolve assaltar a casa do criminoso para poder roubar o item que ele tanto procura. E para isso, ele pega um kit bastante utilizado para esse fim, assaltar casas. Nesse kit a gente pode destacar essa ferramenta aqui, que é um pé de cabra niquelado, que nada mais é do que uma ferramenta bastante utilizada em construção civil, em jardinagem, coisas desse tipo, e é utilizada para partir materiais ou rompê-los. O fato do Watson descrevê-lo como niquelado sugere um banhamento em níquel, que é um metal de transição de número 28 da tabela periódica. E ele funciona nesse caso no banhamento do pé de cabra porque ele é um metal inerte
inerte no ambiente. Ele é bem resistente a altas temperaturas e ele também não reage fácil, protegendo então o material de dentro de reações como, por exemplo, a oxidação. Então é um material que vai resistir à oxidação, a altas temperaturas, não vai derreter e é bem resistente também. Então quando você precisar bater com ele, ele não vai se quebrar facilmente. Mas ele fala sobre um outro material nesse kit que é bem mais interessante pra gente, que é o cortador de vidro com ponta de diamante. Você já deve ter visto em filmes envolvendo assaltos em bancos e casas e etc. as pessoas utilizarem diamante para cortar o vidro. Mas você entende a explicação química e física por trás disso? Bem, pra gente começar essa explicação, você precisa entender que diferentes materiais têm níveis diferentes de dureza. A dureza é um conceito bastante intuitivo pra gente, mas na verdade esse é um conceito físico utilizado bastante em mineralogia, que é a ciência que estuda os minerais. E a mineralogia utiliza a dureza na hora de classificá-los. Então, como você já deve imaginar nesse ponto do Investigando Sherlock, alguns conceitos você tem uma ideia do que eles sejam, mas eles não correspondem ao real significado científico deles. E aqui com a dureza a gente tem um desses casos. A dureza se relaciona com a mineralogia, por quê? Quando a gente está falando de minerais encontrados na natureza, eles podem ser diferentes em dois aspectos, ou na composição química, e as substâncias entre eles vão ser diferentes, e ou na estrutura molecular dos minerais. E essas duas diferenciações refletem nas propriedades macroscópicas daquela rocha. Ou seja, as variações microscópicas daquele mineral vai refletir em como ele se apresenta aqui no mundo macroscópico, na forma, na cor, na textura e, claro, na dureza. Então, esse é um parâmetro utilizado na hora de diferenciar esses minerais. E a dureza está sim ligada ao fato do mineral ser mais duro ou mais macio, mas não é somente isso. Cientificamente falando, a dureza é a capacidade de um mineral ou qualquer outro material de resistir ao risco. Você usufrui dessa propriedade o tempo todo quando escreve com um lápis no papel. No lápis você encontra o mineral grafita, que é basicamente carbono. E ao escrever no papel, ele perde material e com isso você consegue ler no papel o que você acabou de escrever com o lápis. Mas lembra que eu disse que às vezes os conceitos são misturados na nossa mente no dia a dia? Pois é. É porque você pode imaginar que está riscando o papel com lápis, mas na verdade você está fazendo o contrário. Você está riscando o lápis com o papel. Sim, porque o conceito de risco é perda de material. Então, se quando acontece atrito entre o papel e a grafita, é a grafita que está perdendo o material, é ele que está sendo riscado. Então, nesse caso, a grafita é o material menos duro e o papel é o material mais duro. Deu para processar? Para facilitar o trabalho em mineralogia, principalmente os estudos de campo, o mineralogista Frederick Moss desenvolveu uma escala, que hoje é conhecida como escala de Mohs, que nivela a dureza de certos materiais base. Dessa forma, a gente pode pegar esse mineral desconhecido, testar com esses minerais base e assim descobrir o seu nível de dureza. Essa escala vai de 1 a 10, sendo 1 o nível do material menos duro e 10 o nível do material mais duro. O menos duro sendo então o talco e o 10, que é o mais duro, o diamante. Portanto, nesse teste você vai pegando o seu material desconhecido e fazendo o teste do risco com esses materiais base. E aí você vai vendo, riscou, 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 não riscou, então esse aqui é o nível de dureza dele. E assim você consegue posicionar esse novo material nessa escala de 1 a 10. E se você reparou, o material mais duro dessa escala é o diamante. E se ele consegue riscar o vidro então tem que ser menos duro que o diamante. E de fato o vidro é posicionado na escala de Mohs numa posição entre 5 e 6. E óbvio, isso varia de acordo com o tipo de vidro. Tem vidros mais resistentes, tem vidros menos resistentes e isso vai acabar afetando na dureza do material. Mas olha só que interessante, diamante também é feito inteiramente de carbono, assim como a grafita que eu comentei que o simples papel risca. Como é que esses dois minerais, compostos pelo mesmo elemento, inteiramente de carbono, têm níveis de dureza tão diferentes? Lembra que eu falei que o microscópico afeta o macroscópico?
Mesmo sendo inteiramente de carbono, o diamante e a grafita têm propriedades diferentes, porque a organização atômica é diferente. E isso é um fenômeno que a gente conhece como alotropia. Mesmo sendo do mesmo elemento, a forma de se rearranjar é diferente e isso gera propriedades diferentes. Na grafita, nós temos estruturas hexagonais que interagem entre si por uma força fraca. E por isso, quando você atrita o lápis no papel, as camadas de carbono vão se desprendendo certinho, sem dificuldade alguma. Já no diamante, o carbono está bem mais organizado e cada átomo está preso por uma ligação química covalente, que é bem mais forte, e por isso não é tão fácil fazer partes do diamante se romperem. É tão bom aprender química com ficção, né? Ah, eu amo. Passando para o conto seguinte, A Aventura dos Seis Napoleões. Aqui a gente tem um caso que envolve pérolas. É isso que o cara que está destruindo os Napoleões quer, uma pérola negra. E só para efeito de curiosidade, as pérolas são produzidas por algumas espécies de ostras, que são moluscos encontrados tanto em água doce quanto em água salgada. A formação da pérola acontece quando algum corpo estranho invade o corpo da ostra. E como um mecanismo de defesa, a ostra libera uma secreção que é majoritariamente carbonato de cálcio para envolver esse corpo estranho. A formação inteira da pérola pode demorar até 3 anos para ser concluída. E a cor da pérola pode variar de acordo com a espécie da ostra, a região que ela se encontra e esse corpo estranho que invade a ostra. As pérolas negras são as mais raras de todas, mesmo dentre as espécies que são conhecidas por fabricarem pérolas negras. O fenômeno acontece em cerca de 1 a cada 10.000 pérolas, o que torna essa coloração bem valiosa e, por consequência, bem mais cara também. Dá para entender o desespero do criminoso agora, né? Inclusive, o Lestrade, quando tá conversando com o Sherlock sobre esse crime, menciona que talvez ele esteja obsessivo com esses 6 Napoleões. Na verdade, com o Napoleão de forma geral. Porque, claro, se você não entendeu ainda, a pérola estava escondida em uma estátua do Napoleão. E olha só que interessante, no conto é usado o termo idée fixe. Devo ter pronunciado tudo errado, mas é isso. Idée fixe, que traduzindo seria ideia fixa. Esse é um termo oficial da psicologia utilizado para determinar quando um paciente está de fato obsessivo com alguma coisa. E essas obsessões variam, geralmente pode ser limpeza, pode ser posição de um objeto em determinado lugar, simetria, alinhamento, obsessão sexual, obsessão pela própria aparência, uma obsessão por números, enfim. É uma condição que afeta o dia a dia da pessoa porque tudo na vida dela começa a girar em torno dessa obsessão. Então afeta o convívio social, afeta compromissos, afeta o trabalho. É também citado nesse conto o termo monomania, que é um conceito um pouco parecido. Mas nesse caso, a monomania é quando a pessoa tem um tipo de paranoia envolvendo uma ideia específica ou um conjunto de ideias. Mas nesse caso, no conto, não era nada disso não. Não era um paciente obsessivo, era simplesmente um cara atrás de riqueza mesmo. E no conto, A Aventura do Pince-Nez Dourado, o Sherlock acende uma lamparina de álcool, e é claro que tem muita ciência nisso. Caso você nunca tenha visto esse objeto em filmes de época, é assim que ele se parece. Um pequeno recipiente contendo álcool com um pedaço de corda ou tecido de algodão para fora, onde você vai acendê-lo. Mas como esse mecanismo funciona? Como o álcool vai para fora? Por que não vaza? Como não pega fogo em tudo? Então, vou te explicar. O mecanismo utilizado nessa lamparina é um efeito que os líquidos possuem que a gente chama de capilaridade. É uma propriedade dos fluidos que tem a habilidade de acender por uma tubulação. Uma tubulação bem pequena, tá? Não pensa que é um tubo gigantesco, não. É um tubinho. Por exemplo, quando você tem um balde cheio de água e você aproxima assim a camiseta, de forma que só a ponta da camiseta toque na água, você não vê que a água vai subindo pela camiseta? Isso é a capilaridade agindo. A água, ela quer ficar passando pelos poros da camiseta e com isso ela vai acendendo até que tudo esteja molhado. E se você reparar bem, esse efeito vai totalmente contra a gravidade. A tendência das coisas é irem para o chão e ainda assim a água consegue subir por causa da capilaridade. Isso mostra o quão poderoso esse efeito é. E é tão poderoso que é através da capilaridade que as árvores conseguem levar a água da raiz até a ponta da folhinha mais alta daquela árvore. Pode ter 200 metros de árvore. A água vai conseguir sair do chão
e ir até lá em cima por causa desse efeito. E na lamparina a gente tem essa mesma situação. A cordinha de algodão tocando no álcool vai fazer com que ele suba, ascenda até a ponta da cordinha. E é ali que você vai acender, riscar o fósforo e ele vai ficar pegando fogo até que o álcool inteiro da lamparina se acabe. Mas não tenta fazer isso em casa, tá? Pode ser perigoso. E perigoso também vai ser você continuar esse projeto do Investigando Sherlock. No próximo vídeo, no mês que vem, vamos conversar sobre O Vale do Medo, o próximo e último romance de Sherlock Holmes. O que será que nos aguarda? Tô te esperando o mês que vem pra gente descobrir junto, não vai me deixar na mão. Até lá. Um beijo.